nossos breves estudos sobre oração, e hoje nós falaremos brevemente sobre a segunda petição. Nós leremos aqui Mateus capítulo 6, versos 9 e o verso 10, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E é justamente sobre essas breves palavras, venha o teu reino, no versículo de número 10, que nós tentaremos observar hoje. Esta é a chamada segunda petição. Nós tivemos a oportunidade de brevemente considerarmos na última quinta-feira a verdade que nós somos chamados e nós oramos para que o Senhor nos conceda a graça para que nós possamos santificar o nome do nosso Senhor, vivendo para o louvor da glória dele. Então nós seremos aqueles que desejarão e clamarão ao Senhor para que sejamos capacitados a vivermos para o louvor da glória dele. E vivendo para o louvor da glória dele, nós estaremos santificando o nome do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus santo e nos chama então a vivermos em santidade. Mas agora nós observamos esta segunda petição e os nossos padrões doutrinários, como nós temos observado, nos dirá o seguinte, a pergunta de número 102 do breve catecismo de Westminster. Pelo que oramos na segunda petição? Resposta: na segunda petição, que é, venha o teu reino, pedimos que o reino de Satanás seja destruído e que o reino da graça seja adiantado, que nós e os outros sejamos guiados a ele e nele guardados e que cedo venha o reino da glória. Uma coisa que eu acabei não mencionando no último estudo que nós tivemos, breve estudo, é que nós temos 6 petições e que nós observaremos que as primeiras petições dizem respeito a Deus, ao nosso relacionamento com Deus, a coisas relacionadas ao nosso Senhor. Nós encontramos um prefácio à oração e então tudo aquilo que diz respeito a Deus, como nós encontramos nos 10 mandamentos, bem semelhante neste sentido. Nós encontramos os primeiros 4 mandamentos que dizem respeito à pessoa de Deus, aquilo que nós devemos fazer voltados para o nosso Senhor. É assim que começa a oração do Pai Nosso. Nós pediremos pela santificação do nome do Senhor, nós rogaremos pelo reino do Senhor também. Mas é interessante como o nosso padrão doutrinário vai nos ensinar, vai dizer assim, pedimos que o reino de Satanás seja destruído. E alguém observando isto poderia perguntar assim, o que é o reino de Satanás? Gerhardus Voss, comentando o Catecismo Maior sobre esta pergunta e tratando sobre a segunda petição, ele vai dizer o seguinte: o reino de Satanás é o conjunto de tudo aquilo no universo que é contrário à vontade de Deus. Satanás, o chefe dos anjos caídos, converteu-se no rei do reino do mal quando se precipitou da sua santidade original. O catecismo fala acertadamente não apenas do reino do pecado, mas do reino de Satanás, porque o pecado não é uma força natural como a gravidade ou a eletricidade. O pecado é cometido por pessoas e o reino do pecado é um reino de pessoas pecadoras, espíritos e seres humanos malignos, debaixo do controle de alguém sumamente maligno chamado Satanás. O reino do pecado é um reino real como um rei de verdade, Satanás ou maligno. Qualquer tentativa de amenizar ou de desconsiderar a realidade objetiva e a personalidade do maligno é contrária à Bíblia. Então, é interessante que este é o reino dele,
o reino de Satanás, o reino do pecado. E ele se revela através da impiedade, não somente de seres malignos ou espirituais, mas também de todos aqueles que servem a Satanás. São aqueles que não conhecem a Cristo, são aqueles que vivem praticando o pecado, deliberadamente no pecado e vivendo para agradar o seu Senhor. Quando nós não temos Deus por nosso Pai, nós temos Satanás por nosso Pai. Uma das duas filiações. Quando nós não temos Cristo como nosso Senhor, nós temos Satanás por nosso Senhor. Esta é a realidade, então, de todos aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Eles vivem, então, escravos e vivem em prol do reino de Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Então, quando nós oramos a venha o teu reino, o que nós estamos desejando é que justamente o reino do pecado ele seja destruído. É que ele cesse, é que ele acabe. Este é o desejo de todos aqueles que conhecem ao Senhor. Sabemos que o pecado é uma grande ofensa a Deus. Nós sabemos que o pecado é algo que é grandemente terrível para nós. E não desejará nada diferente aquele que conhece a Cristo. Se você conhece a Cristo, você deseja, com toda a sinceridade do seu coração, que o pecado já não exista no mundo nem em você, porque é algo realmente mal, é algo realmente muito triste. Mas o reino de Satanás é real, não é? Ou no que diz respeito ao pecado. Então, uma das formas através da qual o reino de Satanás ele será destruído, erradicado, é quando o evangelho do Senhor ele é expandido pelo mundo. É quando o evangelho de Deus ele é proclamado. Então nós não rogaremos somente para que o reino de Satanás seja destruído. Nós rogaremos para que também o evangelho do Senhor, ou o reino da graça, ele seja adiantado. Ele seja expandido. E é por isso também que nós rogamos na oração, venha o teu reino. Como nos diz a palavra, se você observar, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1, a palavra diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Então veja, este é o desejo do apóstolo Paulo. Ele roga para que orem por ele. Mas para quê? Para que ele seja bem-sucedido nos intentos particulares dele? Não. Trata-se de um interesse pela expansão do evangelho. Ele deseja que a palavra do Senhor seja propagada e ele conta então que os irmãos da igreja de Tessalônica estivessem empenhados em oração. Quando nós olhamos para uma realidade como esta, nós jamais podemos pensar se trata de uma realidade somente daqueles dias. Mas não, meus irmãos, é um dever nosso. Nós somos chamados, e é isso que nós fazemos quando oramos. Deveria ser esta a nossa intenção sincera, é que o evangelho do Senhor seja propagado. Então nós rogaremos a Deus que Ele capacite aqueles que foram chamados por Ele para anunciar esta palavra em todos os cantos da terra. É por isso que nós devemos orar. É isto que nós pedimos aqui. Mas não somente isto, e nós rogamos ao Senhor da seara realmente, para que Ele então levante muitos, porque o campo é grande. É isso que nos diz a palavra ainda em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versos de número 37 e 38. Mateus capítulo 9, versos 37 e 38 diz assim: E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então, o que é que nós faremos?
Não somente rogaremos pelos que têm proclamado este Evangelho. Nós rogaremos a Deus que Ele levante mais homens para que então eles possam ser enviados para falar do seu Evangelho. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, sobre um meio através do qual o reino do Senhor Deus ele vai se expandindo ainda mais e então destruindo também o reino de Satanás. E é justamente através deste meio, a pregação da palavra, que aqueles que podem estar hoje escravizados ao pecado ou escravizados ao reino de Satanás, podem então ser resgatados deste reino. É pela pregação do Evangelho que os eleitos de Deus são levados à salvação. É exatamente isso que nos diz a palavra, não é? Se você olhar comigo para Romanos capítulo 10, versos 13 até o verso de número 15, é isto que a palavra do Senhor nos ensinará. Diz assim a palavra: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, é necessária o claro testemunho, a clara pregação da palavra. Nós não somos como muitos daqueles que são chamados de hipercalvinistas, que imaginam assim: não, o Senhor tem os seus eleitos e o Senhor salvará. O Senhor decretou tudo, por que razão então eu tenho que me utilizar dos meios para isto, né? Mas a realidade é que o Deus, como já falei, acho que em alguma outra ocasião aqui, o Deus que determinou os fins é o mesmo Deus que determinou os meios para alcançar isto. Então, para que o homem perdido seja alcançado, é necessário que homens sejam enviados e que estes homens abram suas bocas na pregação da palavra. Nós rogaremos por isto aqui. É por isso que nós devemos pedir, particularmente nos nossos momentos de devoção particular e oração ao Senhor. É por isso que nós devemos rogar todas as vezes que nós também nos reunimos aqui. Por essa razão está lá nos nossos pedidos de oração, pela pregação do Evangelho, pelos homens, por aqueles que têm saído, né, para falar deste Evangelho, pelo reino de Deus, a expansão do Evangelho de Cristo neste mundo, porque justamente é isto que o Senhor Jesus Cristo nos chama a fazer nesta petição. Venha o teu reino. É isso que o Senhor deseja ardentemente. E se esse é um desejo que nós encontramos no próprio coração de Cristo, como ele revela aqui, é o tipo de desejo que deve estar no coração de todos aqueles que conhecem a Cristo. No meu e também no teu. Ao Gerhardus Voss, mais uma vez, ele vai falar o seguinte, né, sobre essa questão do reino, ou sobre o reino de Cristo, né? Sobre a questão de nós pensarmos no reino de Cristo sendo então estabelecido. Ele vai dizer assim: o presente reino espiritual de Cristo é um reino que é espiritual no coração do seu povo, chamado o reino da graça, como nos diz o breve catecismo na pergunta número 102. Mas não somente isso, ele vai falar o eterno reino em glória de Cristo, que também começará na sua segunda vinda, chamado de reino da glória. Então, é o reino espiritual, não é? É o reino da graça, no coração daqueles que conhecem a Cristo. Então, há o reino da glória, não é? Na sua segunda vinda, chamado reino da glória. E ele vai dizer que o reino do poder de Cristo no mundo, também, pelo qual ele tem no tempo presente todo o poder no céu e na terra, mesmo a despeito de seus inimigos. Ele está dizendo assim: Cristo, ou Deus, ele reina. Não é? Nós pedimos: venha o teu reino, mas a realidade é que o reino do Senhor já chegou. Ele reina sobre tudo. Como vai dizer um outro comentarista do breve catecismo, ele vai dizer assim: primeiro, quando nós falamos sobre o reino do Senhor, o reino de Deus, nós estamos falando, primeiramente, a um reino que é espiritual, como o próprio Gerhardus Voss falou. Ele vai dizer assim: nós não estamos orando aqui para que Cristo ele assuma o controle das coisas.
ele já assumiu. Não é? Estamos pedindo pelo reino da graça. Nós oramos para que o Espírito Santo trabalhe nos corações dos homens, salvando-os e conduzindo-os a viverem de modo agradável a Ele. É isso que nós estaremos pedindo. Porque Deus, Ele é aquele que governa soberanamente. Mas, na nossa oração, nós desejamos que Ele governe também internamente no coração de todos os homens pelo seu Espírito. Então, um reino espiritual, e nós desejaremos isto. O Senhor reina, mas desejamos que Ele reine também no coração dos homens, que são escravos de Satanás, para que eles vivam de um modo que seja agradável ao nosso Senhor. Ele vai dizer ainda o segundo, ele vai dizer que o reino de Deus é também antitético. Não é? Há uma oposição, é um reino que se opõe àquilo ou a tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus. Então, o reino de Deus envolve isto, envolve uma oposição ao mundo maligno, envolve uma postura contrária ao reino de Satanás. Não é? E o reino de Satanás, ele realmente deve ser destruído e devemos fazer oposição a ele. O reino de Satanás deve ser destruído e por isso nós devemos orar, como nos diz a palavra. Nós observaremos aqui dois textos. Salmo 68, verso 1. Salmo de número 68, verso 1, que diz assim, né? Levanta-se Deus, despeçam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. E ainda, agora no Evangelho, no Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo de número 12, verso de número 31, quando a palavra diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. São textos que, de modo bem breve, ele vai falar sobre o reino de Satanás e sobre a realidade que este reino ele deve ser destruído. O reino de Satanás ele é destruído pela obra de Cristo, como mencionamos, o Filho de Deus que veio para destruir as obras do diabo, como nos diz 1 João, capítulo 3, verso 8. 1 João, capítulo 3, verso 8. Diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E esse reino ele será completamente destruído para sempre na segunda vinda de Cristo, como nos diz o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Então, as pessoas, elas têm de ser retiradas do reino de Satanás e conduzidas ao reino de Cristo e precisam ser mantidas nesse reino. Então, nós oramos para que os meios necessários para isso sejam devidamente usados. O reino de Deus é um reino que se opõe ao reino de Satanás. E então, em terceiro e último lugar, reino de Deus é um reino também escatológico. Aponta para o retorno absoluto e o retorno final de Cristo. Para quê? Para restaurar todas as coisas e então reinar absoluto sobre o mundo e também sobre os seus inimigos. Então nós seremos aqueles que devem orar para que Cristo faça o quê? Para que Cristo apresse a sua segunda vinda e o nosso reino com Ele para sempre. Como a Maranata, ora vem, Senhor Jesus, desejando o reino do Senhor e a sua segunda vinda, que será um dia glorioso.
Um dia maravilhoso para todos nós que conhecemos a Cristo, mas que será um dia realmente de pavor para todos aqueles que não se rendem a Cristo, para todos os inimigos do Senhor Jesus Cristo. É exatamente assim, desejando o reino e o retorno, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós encontramos no versículo 20 do último capítulo de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 20. É isso que desejam os santos de Deus. E é isso que nós devemos desejar também. As palavras encontradas aqui deveriam ser também as nossas, deveria ser também o nosso desejo. Diz assim, Apocalipse capítulo 22, verso de número 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. Isso que é dito aqui, e este desejo que é aspirado e desejado pelo povo do Senhor, é o desejo que é expresso nestas breves palavras, venha o teu reino. Então, meus irmãos, nós vamos agora orar ao nosso Senhor por muitas coisas, dentre elas, pelo reino do nosso Senhor. Amém. Vamos